Por incrível que pareça, esse erro é cometido. Eu já vi isso em redações, já vi, revi, já cansei de ver. Vamos pegar essa frase. João emprestou um livro à sua sobrinha. Vamos pegar essa frase. É um período simples. Por que é um período simples? Porque só tem um verbo, então só tem uma oração. Você precisa conhecer cada termo da oração para poder saber se vai colocar vírgula ou não. Quanto maior for o período, maior vai precisar ser o seu domínio de sintaxe para poder saber pontuar. Por exemplo, se tivesse uma oração mais longa, uma frase mais longa, com certeza eu teria um período composto, haveria mais orações e eu ia precisar ter um domínio maior da sintaxe para poder saber onde iria a vírgula ali ou não. Mas vamos falar do caso mais simples aqui, nesse período simples, que é João emprestou um livro à sua sobrinha. Nós temos aqui 4 elementos nessa frase. 4 elementos. Temos o João, vou chamar o elemento 1, João, sujeito. Elemento 2, o verbo emprestou. Elemento 3, um complemento para esse verbo, que é um livro. Elemento 4, o segundo complemento do verbo, que é a sua sobrinha. Acontece, esses 4 elementos eles são essenciais nessa oração. Se você prestar bem atenção, você vai ver que qualquer desses elementos que eu tirar, a oração vai ficar incompleta. Se eu tirar o João, vai ficar emprestou um livro à sua sobrinha. Primeira coisa que iam me perguntar é, mas peraí, quem emprestou? Sem o sujeito, a ação não vai acontecer. O evento não vai acontecer. Tira o verbo, a frase até fica sem sentido. João, um livro à sua sobrinha. Não rola. Vou tirar o primeiro complemento, o 3. João emprestou a sua sobrinha. Vão perguntar assim, mas emprestou o que afinal? Você não esqueceu de falar nada? Não. Tira o elemento 4. João emprestou um livro. Emprestou um livro? Peraí, emprestou a alguém. Emprestou a quem? O verbo. Há verbos que pedem 2 complementos, há verbos que pedem 1. Esse pede 2. Por isso que qualquer dos 2 que eu tirar vai ficar incompleta. A frase vai ficar incompleta. Então, vamos trabalhar primeiro com esses 4 elementos que são, por eles serem necessários, qualquer que eu tirar fará falta para a oração, eles são essenciais. São 4 elementos essenciais. Vamos trabalhar primeiro com esses 4. Então, o que acontece? Entre qualquer desses 4 aí que você colocar uma vírgula, tá errado. Tá errado. Aliás, não só tá errado, como é um erro crasso, é um erro grosseiro. As pessoas que colocam vírgulas entre esses elementos essenciais têm problema sério com a gramática. Porque essa é uma regra básica da vírgula. Básica. A primeira regra da vírgula é essa. É não colocar vírgula entre os termos essenciais. Então vamos lá, se eu colocar uma vírgula depois do primeiro elemento, ia ficar totalmente errado. João, vírgula, emprestou um livro à sua sobrinha. Errado, erro grosseiro. Crianças, não façam isso na sua casa. Estou mostrando isso aqui só como exemplo do que não fazer. Não fazer, nunca faça isso. Se eu colocar depois do verbo, outro erro grosseiro. João emprestou, vírgula, um livro à sua sobrinha. Por incrível que pareça, esse erro é cometido. Eu já vi isso em redações, já vi, revi, já cansei de ver. Porque as pessoas não dominam os elementos da oração. Não sabem quais são os elementos da oração. Não sabem quem é o sujeito, não sabem quem é verbo, não sabem o que é complemento, não sabem. Então acabam cometendo esses erros. Esses erros são crassos, como eu disse. Da mesma forma, é isolar o terceiro elemento, que é um complemento do verbo. João emprestou um livro, vírgula, à sua sobrinha. Isso não pode acontecer.